Então, a gente viu toda a mobilização de jogadores chegaram, se reuniram, conversaram e não treinaram. Qual foi a alegação deles para vocês, né, para não treinarem? Já é um princípio de greve isso? Eu não considero que nós estamos diante de uma greve, de uma rebelião, de um motim. Considero que os atletas, de forma muito legítima, né, estão buscando a melhor forma de encontrar a solução para um passivo trabalhista que a Ponte tem com esses atletas, com seus funcionários, diga-se de passagem, e que nós estamos fazendo todos os esforços para resolver. Essa é a questão. E é bom que se diga também que durante todo esse ano de 2020, durante o ano de 2020, a Ponte pagou rigorosamente em dia e de forma antecipada os salários que estão na CLT. Então, é a primeira vez em 12 meses que nós estamos com 4 dias de salários atrasados na CLT. É disso que se trata aqui. Então, obviamente, tem todo uma mobilização, um esforço. Então, eu quero focar na solução. Do ponto de vista legal, o que a Ponte deve aos seus trabalhadores é a CLT de dezembro, que venceu no dia 11 de janeiro. Então, o vencimento do pagamento dos salários foi no dia 11 de janeiro. Tem que ficar isso muito claro. E o 13º. Então, nós estamos focando agora na busca de uma solução. O que tem de positivo nisso é, respeitando o direito que eles têm enquanto trabalhadores, é de nós buscarmos agora uma solução. Porque nós estávamos falando de diversos números, né? Números que foram veiculados, inclusive pelos meios de comunicação. E hoje os jogadores apresentaram uma proposta para tentar construir um acordo. Então, em torno da proposta que os jogadores nos fizeram, nós vamos buscar o acordo o mais rápido possível, porque a despeito de tudo que foi comentado, a rodada de ontem mantém as chances remotas, mas mantém as chances. Nós temos um jogo que pode ser decisivo para nós novamente contra o Náutico. Então, o futebol, o campo, está oferecendo oportunidades para a Ponte Preta de novo voltar para a competição. Então nós vamos convencer os jogadores que isso está posto, está colocado, e fora das 4 linhas, cabe a nós, a diretoria, a responsabilidade de buscar uma solução o mais rápido possível. E é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos de braços cruzados fingindo que o problema não existe. Nós estamos enfrentando o problema. Agora, o problema financeiro se resolve de 2 formas. A primeira, da onde virão esses recursos? E todo mundo sabe que nós enfrentamos, o Brasil e o mundo, enfrentando uma pandemia que comprometeu as finanças. E vocês devem se lembrar que a primeira entrevista que eu dei, inclusive quando nós falamos sobre pandemia, que nós tínhamos um fôlego financeiro para vencer 2020. A prorrogação do campeonato para janeiro criou uma dificuldade adicional para a Ponte Preta. Adicionalmente, nós também tivemos que comprometer recursos que estavam empenhados para fazer esse pagamento em janeiro, para pagar despesas relacionadas à FIFA, por exemplo, que não estavam no nosso planejamento. Então, esses valores praticamente correspondem a quase uma folha de pagamento da Ponte Preta, porque aí não tinha escolha. Ou a gente pagava essa dívida contratada e que estava lá na FIFA, ou a Ponte poderia correr o mesmo risco que o Santos estava correndo, o mesmo risco que o Cruzeiro correu. Então, a escolha aqui era o seguinte: vamos resolver o problema de correr risco de tomar 6 pontos e numa luta pelo acesso ou numa luta por uma situação de dificuldade no campeonato, ou a gente fazer esse esforço adicional. Então nós fizemos uma escolha. Eu espero que essa escolha tenha sido a escolha mais correta, que é manter a possibilidade da Ponte dentro de campo fazer a disputa. E obviamente eu confio muito na capacidade dos jogadores de entregarem dentro de campo aquilo que eles fizeram, como fizeram no derby, correram, lutaram, a vitória escapou da nossa mão, e como fizeram também no último jogo contra um adversário difícil, que foi o Cuiabá, onde eu comentei isso com os jogadores no vestiário, que não faltou entrega dos jogadores que estavam em campo. E hoje nós tínhamos obviamente todo um processo de preparação para essas últimas 4 partidas, num outro cenário, num outro contexto. Então nós vamos continuar mobilizando nossos atletas, contando com a cooperação dos nossos funcionários, e obviamente a diretoria indo atrás dos recursos necessários para fazer frente a esse passivo que nós temos com nossos trabalhadores, que agora tem um número, tem um valor, tem uma proposta na mesa, e é em torno dela que as negociações vão continuar.
a Ponte Preta vai continuar sempre prezando pelo diálogo com seus trabalhadores e com seus jogadores de futebol. Joãozinho, e da onde vocês pretendem tirar esses recursos? A gente sabe que tem cotas de Campeonato Paulista, Brasileiro, tem venda de atletas. Da onde vocês pretendem tirar esse recurso para colocar a casa em ordem? Todo mundo sabe que o dinheiro não cai do céu, não nasce na árvore, não brota no chão. A Ponte tinha um planejamento financeiro, um orçamento. É óbvio que nós temos 2 fontes de receitas ou 3 fontes de receita. Então uma está relacionada aos nossos patrocinadores, o que a gente pode antecipar de contratos com esses patrocinadores. Uma outra forma está relacionada a recursos que a Ponte tem a receber ainda da Federação Paulista e da própria CBF. E é isso que nós estamos conversando. Eu estava há pouco com o presidente Reinaldo Bastos pelo telefone, ele está indo para o Rio agora. Ficamos de conversar logo após o almoço novamente, para verificar o que a gente tem. Tem recursos que vão entrar na Ponte Preta esse mês, que são recursos de obrigações que as federações têm que nos transferir, né? E obviamente que pode surgir a oportunidade de negociação de algum atleta da Ponte Preta. Agora, eu já recusei propostas para alguns atletas da Ponte Preta, porque entendi que os valores estavam abaixo daquilo que eles mereciam, pela qualidade desses atletas e pelo mercado. Então, eu também não posso sair na rua oferecendo um jogador da Ponte Preta, né, para poder enfrentar uma solução de curto prazo. Então é bom que a nossa torcida saiba que nós estamos enfrentando um problema de curto prazo, do ponto de vista dos salários. Do ponto de vista estrutural das competições, o desafio é maior, porque nós temos que se preparar para um ano em que tudo indica que nós vamos continuar com restrição de público nos estádios, que nós vamos continuar enfrentando o tema da pandemia até que se chegue essa vacina. Então não temos receitas adicionais que poderiam vir para socorrer o clube no momento que nós estamos atravessando. Esse é o desafio da Ponte Preta, esse é o desafio de quase todos os clubes que estão na Série B, eu diria para você, de quase todos os clubes que estão na Série B, e esse é o desafio também de clubes que estão na Série A. Nós vamos enfrentar, olhando para os nossos problemas, não adianta transferir para os outros responsabilidades que são nossas. Então, enquanto presidente da Ponte Preta, enquanto dirigente da Ponte Preta, comissão técnica, nós vamos continuar tentando evitar ao máximo que esse assunto atrapalhe o nosso desempenho dentro de campo. Eu posso assegurar que não foram esses fatores que nos levaram a essa posição na tabela. Pelo que eu tenho conversado com os jogadores, pelo que eu tenho dialogado com a minha comissão técnica, com os nossos profissionais, né? A gente ainda está respirando por aparelho na competição, estamos, mas a Ponte tem ainda a chance de buscar o acesso e nós vamos lutar por isso. Você falou de 4 dias, né, que é em relação ao salário, mas pelo que a gente apurou, a insatisfação dos jogadores é com direito de imagem, né, as outras pendências, tem questão de férias, 13º também, enfim, premiação. Sim. E a gente apurou também com esses jogadores, alguns dizem, a Ponte prometeu no DEB pagar lá 2 parcelas, pagou uma. Era para ter pago contra o Cuiabá também um valor. Então assim, a mobilização não seria apenas pelo atraso no salário, mas de repente por essas promessas, segundo eles, pelo que a gente apurou também, de que a Ponte prometeria e não cumpria. A Ponte tem feito promessas, e só para completar, qual foi a proposta que eles fizeram para vocês? Bianchi, muito pertinente a tua pergunta, pode ser que o Lupe tenha alguma coisa para acrescentar, mas o fato concreto é o seguinte, aqui não se trabalha com promessa. Nunca, nunca. Nós sempre afirmamos para vocês que nós tínhamos pendências com os jogadores relacionadas à imagem, e quando eu digo nós, inclua-se os 40 clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Houve um acordo mediado pela CBF e pelo Sindicato dos Atletas, é em torno desse acordo que nós estamos conversando. Então nós fizemos uma proposta de parcelamento das dívidas de imagem. Essa proposta foi encaminhada aos jogadores. Foi um processo intenso de negociação, a maioria dos jogadores aderiram a essa proposta, então em torno dela que nós reconhecemos que nós temos um passivo. Nós tínhamos 2 propostas na mesa em relação ao tema das imagens. Os jogadores nos procuraram, comentando que tinham algumas necessidades pontuais, e nós resolvemos tratar dessa forma. Então nos traga quais são os casos mais graves para nós enfrentarmos os casos mais graves. Nós colocamos na mesa, claramente para os nossos atletas, uma proposta. Olha, nós temos um recurso aqui, esse recurso, ele pagaria 2 imagens para vocês, 2 imagens. E nós temos
uma outra proposta na mesa, que ao invés de pagarmos a imagem, até porque nós achamos que seria mais justo, reconhecendo que tinha jogadores e funcionários com mais dificuldade, que era melhor pegar o recurso e distribuir proporcionalmente para todos. O valor pode ser baixo, mas é óbvio que tem um jogador que entra em campo, mas eu tenho o meu porteiro, eu tenho a minha cozinheira, eu tenho segurança, eu tenho um conjunto de trabalhadores que também estavam enfrentando essa dificuldade. Nós achamos que a proposta mais justa era pegar esses recursos e distribuir de forma igual para todos, né? Então, se você pegar um jogador que ganha 100 mil, pode ser que para ele esse valor não atendeu. Mas se eu pegar um funcionário que ganha R$2.000, R$1.500, para ele foi de grande valia. Porque o jogo é dentro de campo, mas todo mundo sabe que o jogo também depende de uma retaguarda, de outros trabalhadores, de outros funcionários. Então aqui na Ponte Preta, para mim, do porteiro, da cozinheira, do jogador, todos devem receber um tratamento igual. Então foi nesse sentido. Não houve nenhuma promessa de pagamento de bicho, de premiação no derby. Até porque este ano a Ponte Preta pagou em premiações algo em torno de R$2,5 milhões. Nós pagamos algo em torno de R$2,5 milhões em premiações, num ano atípico de pandemia. Então nós pagamos rigorosamente em dia CLT, até adiantado. Não teve um dia no ano que nós pagamos a CLT depois do dia 5. Sempre foi antes, dia 29, dia 30. Tendo caixa, nós pagamos. E eu disse claramente para os jogadores que nós não íamos fazer caixa com dinheiro de salário, porque eu prezo muito essa questão de salário. Para mim, salário é uma questão estratégica, fundamental. Por isso que eu respeito o direito de mobilização, de questionamento. Só que nós temos que manter o diálogo, é isso que eu prezo mesmo. Então é isso. O que os jogadores estão pleiteando para nós agora é resolver o problema de dezembro, resolver o 13º, e eles querem mais um valor de imagem, né? Eu acho que é uma proposta que está colocada na mesa, uma proposta que em torno dela nós temos que construir um acordo, porque nós estamos falando de algo. Qual que é o tamanho do problema, concordam? Agora nós temos a coisa colocada na mesa, então considero que foi positiva essa reunião que eles fizeram hoje. No nosso planejamento inicial, hoje seria, em caso de vitória, nós tínhamos conversado com eles de dar uma folga adicional, porque tem jogadores que estão com 48 partidas, com 36 partidas, e eu não posso falar que um jogador que jogou 48, 36, 30 partidas está fazendo corpo mole dentro de campo, e eu estou medindo ali, a gente tem todos os números, todas as informações, entendeu? Então a questão técnica cabe ao Fabinho resolver quem ele põe em campo. A questão administrativa eu tenho que criar as condições para dar para o Fabinho, né, o ambiente necessário para que ele possa manter o time com a moral elevada, né? Os números que o Fabinho está apresentando para nós são números altamente satisfatórios. O Fabinho vai continuar como treinador da Ponte Preta, é o Fabinho que vai ajudar, junto com a tua equipe, definir quem fica, quem sai para o Campeonato Paulista. Mas eu não quero antecipar uma discussão de Campeonato Paulista, porque a bola está dizendo, pô, vocês têm chance ainda, vão brigar, né? Vão brigar. Então o nosso foco, foi o que eu falei com eles, nosso foco é a competição. Se alguém acha na Ponte Preta que o campeonato acabou, se tem algum jogador que acha que o campeonato acabou, é melhor ele chegar na diretoria, isso também foi claro para eles. Eu respeito todos os direitos, respeito as manifestações, fiz isso a minha vida inteira. Agora, se nós estamos vivos no campeonato, se tem jogador que acha que o campeonato acabou, tem que ir para casa, não tem que ficar na Ponte Preta. Para mim está claro isso. Aliás, isso também foi dito para eles pela nossa torcida, né, na antevéspera do derby. Olha, vamos jogar, vamos ganhar, vamos lutar. E eles lutaram. Então eu não posso reclamar do desempenho do time e do desempenho do Fabinho durante esse período. Que a gente pode até fazer um balanço num outro momento, eu quero fazer isso com vocês, né? É que a gente possa dizer o seguinte: vamos olhar no período todo, provavelmente nós temos cometido alguns equívocos, né? Agora, vamos lutar, vamos continuar brigando, e cabe à diretoria buscar esses recursos para tentar atender essa proposta que foi feita hoje, ou apresentar uma contraproposta para os nossos atletas e para os nossos funcionários. Joãozinho, me permite só mais um detalhe em relação a essa questão administrativa, né? A gente escuta muita coisa e a gente gostaria de perguntar as coisas para você, e agora a gente está tendo a oportunidade. Quando a coisa aperta nos últimos anos, todo mundo tinha a questão de acionar o presidente de honra, Sérgio Carnielli. E a gente teve a informação que vocês não estão mais conversando, não tem mais essa ligação.
Qual o motivo e por que aconteceu esse afastamento seu e do presidente de honra, que poderia ajudar nessa situação? Eu vou até dizer para vocês que eu quero conversar com vocês especificamente sobre esses assuntos, mas eu quero só dizer para vocês, nós estamos diante de um assunto que é importante, agora tão importante que não deveria ter oportunismo nessa discussão, porque nós estamos falando de salário. Então eu considero alguns comentários muito oportunistas, porque não é a primeira vez que a Ponte Preta fica sem pagar salário em dezembro e janeiro. Eu me reuni com os funcionários, incomodado, falei, Tião, não é a primeira vez. Quando eu assumi a Ponte Preta, a Ponte estava com 4 meses de salários atrasados. A Ponte já ficou 6 meses sem pagar salário. A Ponte já teve Big Brother aqui na Ponte Preta, de jogadores saindo da Ponte Preta por não jogar, por não ter pagando salário. Eu acho isso bom? Não, acho isso muito ruim, muito ruim. Então, nós temos esse problema. Segundo problema, como é que nós vamos pedir para alguém, e ele nos ajudou bastante nesse ano, inclusive, não foi pouco, tá certo? Que coloque mais recursos na Ponte Preta se tem uma onda, um conjunto de pessoas dizendo que esse recurso não é justo, que não é válido, que a ponte não pode pagar. Então, é a mesma coisa se você falar assim, eu te devo, eu quero que você me empreste um recurso. Aí o sujeito me empresta o recurso. No outro dia tem alguém lá no conselho dizendo que não tem que pagar aquele recurso, né? A ponte tem uma dívida com o Sérgio Carnielli de mais de 100 milhões de reais, que nós reconhecemos isso como uma dívida da Ponte Preta. Dentro do conselho tem pessoas que acham que não deve ser reconhecido isso, que tem que fazer auditoria, é respeitoso, é legítimo, é isso. Então, as pessoas entraram na justiça para impedir o Sérgio de participar de atividades, de reuniões na Ponte Preta, é lamentável isso. Então, também me parece que é muito oportunismo. Quando as coisas apertam, você corre lá no Sérgio. Quando as coisas dão uma aliviada, as pessoas querem, não, o Sérgio não pode vir aqui dar palpite. Na minha porta, da nossa parte, da parte da diretoria, nós não temos nenhum problema, não temos nada contra o Sérgio Carnielli, muito pelo contrário. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito respeito. E se eu estou na Ponte Preta hoje, se eu cheguei na Ponte Preta até onde estou, devo muito ao Sérgio, tá certo? Eu não sou pessoa que cospe no prato que comeu, tá certo? Eu prefiro às vezes ficar quieto, me silenciar e tratar as coisas de maneira muito profissional, tá certo? E é dessa forma que eu tenho tratado a minha relação, seja com o Sérgio, seja com os meus diretores, seja com a torcida da Ponte Preta, seja com quem quer ajudar a Ponte Preta e o futebol brasileiro. Tião, você falou da proposta dos jogadores, né? Isso tem prazo agora? Vocês pretendem fazer uma contraproposta? Se de repente, como é que ficou isso? Os jogadores voltam a treinar a partir de quando? O que ficou definido em relação a isso? Tem duas coisas na minha vida que são inegociáveis. Inegociáveis. Uma é a minha reputação, a minha ética e meu caráter. Tá certo? Eu tenho mais de 30 anos de vida pública nessa cidade. Tá certo? Durante muito tempo das minhas atividades estavam relacionadas inclusive à questão sindical. Então esse é um tema que me incomoda aqui. Eu não pense as pessoas que eu vou para casa e fico feliz de saber que no dia seguinte, quando eu chego na Ponte Preta, o cara que abre o portão, a pessoa que faz o nosso almoço, né, que prepara a nossa alimentação, está com o salário atrasado, né? Isso me incomoda, né? E muito, né? Me deixa. Por isso que eu falo, nós estamos lutando para tentar resolver isso o mais rápido possível. Nós não estamos de braços cruzados, esperando que caia do céu uma solução. Nós estamos à busca de uma solução, num cenário em que os recursos estão bastante escassos, né? Os clubes de futebol no Brasil, para contratar dívidas, porque não vai no banco e pega um dinheiro emprestado, né? Essa pode ser uma solução? Pode ser uma solução, mas os bancos querem garantias. Quais são as garantias que você pode ofertar nesse momento? São as suas cotas de publicidade, de patrocínio. Existe um debate em curso sobre esse tema que envolve também o detentor desses contratos, né? E também quem está do outro lado do balcão tem que olhar o nível de compromisso dessas antecipações. E eu não estou falando coisas que a Ponte Preta está inventando. Quase todos os clubes de futebol brasileiro, eu estava conversando com um dirigente hoje, antes de vir aqui para essa nossa entrevista, ele falava isso, olha, nós também estamos com alguma dificuldade aqui, fomos à CBF, estamos lutando, então, né, a gente lutou o ano inteiro, foi para o Congresso Nacional, aprovou legislações para postergar dívidas e pagamentos de tributos e impostos, né? Então esse é o debate, Bianchi. Eu não quero dizer para os jogadores assim, vou pagar você
na segunda, na terça, ou na quarta ou na quinta. Eu tenho essa semana, que é a semana que a gente está tentando viabilizar os recursos, e se a gente não tiver condições de pagar na integralidade o que eles estão propondo, nós vamos sentar e dizer, nós temos uma conta proposta de pagar parcial ou na totalidade. Hoje nós não temos condições de dizer, vamos pagar amanhã, porque nós não temos esse recurso, nós estamos buscando esse recurso. Então não teve promessa de pagamento no derby, não teve bicho no derby, até porque, Bianca, no derby passado, que nós tomamos uma virada, né, nós oferecemos tudo para ganhar aquele derby lá. Eu diria que era quase o derby da minha vida, né? Então não foi por causa de recursos, como eu disse aqui, que a Ponte jogou bem ou jogou mal. Não foi por causa de premiação. Porque um clube que paga numa pandemia 2,5 milhões aproximadamente de prêmios, né? Vamos olhar então o conjunto da obra para a gente verificar que é isso que faltou para a Ponte estar numa posição melhor na tabela, num cenário de pandemia, de crise, né? Como eu falei, CLT em dia, premiações foram pagas até o mês de outubro, tá certo? Pagamos tudo que nós devíamos. Agora, teve fatos que ocorreram também dentro de campo, né? Nós fomos desclassificados num jogo contra a América, que era um jogo que para nós era decisivo, tanto para a gente viabilizar os acordos que foram combinados com os jogadores. Isso eu disse a eles, falei, olha, essa partida aqui para nós é fundamental para a saúde financeira do clube e para a gente honrar os compromissos com vocês. Um resultado adverso contra a América compromete o nosso planejamento, né? O pagamento de uma dívida junto à Conmebol, um clube aqui da América do Sul, comprometeu o nosso planejamento. Então, de repente você tinha uma perspectiva de andar mais um pouco na Copa do Brasil e você tinha uma perspectiva de não usar esse recurso para pagar passivos, né? E uma boa parte do nosso, porque os passivos trabalhistas da Ponte Preta continuam chegando na nossa conta todo mês. E eu quero apresentar esses números todos para vocês de maneira tranquila, né, com calma, com serenidade. Eu não tenho problema de falar com a imprensa, você sabe disso. Mas tem horas que você tem que buscar a solução, né? Mas o presidente reuniu com a imprensa, falou bastante, mas não deu a data. O que eu gostaria de chegar numa reunião com vocês e dizer o seguinte, vai ser tal dia, tal hora. É para isso que eu estava me organizando, tá certo? Com todo esse processo em andamento. Então, a Ponte está em busca de solução, a Ponte não está de braços cruzados, a Ponte continua viva na competição. Então, se por um lado tem a diretoria da Ponte Preta preocupada em resolver os problemas fora de campo, por outro lado, tem a responsabilidade daqueles que entram em campo de buscar os 16 pontos que estão, os 12 pontos que estão abertos no campeonato, que podem nos levar à Série A. E todo mundo sabe que o cenário de Série A é um outro cenário, seja no cenário econômico, seja de projeção para o clube e de projeção de carreira para os próprios atletas. Então, a palavra de Jorge aqui é continuar na luta, não jogar a toalha, não desistir nunca, continuar brigando. E para a diretoria, a palavra de Jorge é arregaçar as mangas e ir atrás desses recursos para a gente poder sentar e pôr um fim nessa história o mais rápido possível, Bianca. A minha ideia é pôr um fim nessa história o mais rápido possível, porque isso me incomoda muito, como cidadão, como homem, como pai de família que sou, que sei como é que é as dificuldades de alguém que está sem salário no final do mês para pagar seus compromissos. Fechou, gente?